Boa tarde a todos mais uma vez, são as 14h04, começamos então a falar sobre canais de denúncia e proteção ao denunciante. Eu fiz uma pequena apresentação para poder nos guiar nessa matéria tão apaixonante. Eu digo matéria apaixonante porque eu me apaixono pelas matérias. Eu não sei se vocês também chegam a esse ponto, mas realmente para mim é uma matéria apaixonante porque é uma matéria que vem tomando atenção a nível internacional e vem se desenvolvendo internacionalmente e é uma realidade hoje que nós temos em várias jurisdições e que está se implementando também em outras jurisdições, como pode ser a jurisdição angolana, através dessa nova norma que veio do BNA, a 14/20, a qual nós vamos estar analisando somente a parte de canal de denúncia, tá? Não vamos analisar toda a norma, porque é toda uma norma sobre a questão do branqueamento de capitais, mas vamos estar aqui analisando somente essa parte do canal de denúncias e como é que tem que funcionar um canal de denúncias idealmente, não é? No mundo perfeito, e como é que as jurisdições estrangeiras estão tramitando a questão da proteção do denunciante. Ok. Bem, para quem não conhece, a PetroShell Compliance é uma empresa dedicada à prevenção e à investigação da delinquência corporativa. Nós trabalhamos tanto na área da formação como na consultoria, muito embora muita gente nos conhece mais pela questão da formação do que da própria consultoria, tá? Mas nós também trabalhamos temos bastantes ações de consultoria decorrendo, mas que teremos no futuro, porque, claro, essa questão toda vai aumentando, né? Fazemos as formações técnicas também, temos acordos com instituições estrangeiras, somos representantes para a África da Fundação Behavioral Law, que é uma fundação espanhola vinculada também a universidades, onde nós impartimos aqui cursos de masters e pós-graduações, e também especializações técnicas universitárias, dentro do campo comportamental, da análise comportamental. Criminal profiling, detecção de mentiras, comunicação não verbal, são todas matérias que nós tratamos, e behavior economics também, são matérias que nós tratamos nessas pós-graduações. A meu nível privado, tenho um mestrado em crimes financeiros, em compliance penal, documentoscopia, grafotecnia e grafologia. Sou perito judicial especialista em prevenção de branqueamento de capitais, reconhecida pela CEPLAC, que é o IFE espanhola. Sou perito judicial em proteção de dados, tanto no Regulamento Geral de Proteção de Dados como na Lei Orgânica de Proteção de Dados espanhola. Tenho uma especialização em detecção de mentiras e linguagem não verbal, pela Fundação Behavioral Law. Tenho uma especialização em cibersegurança pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, uma especialização em gestão de riscos, da ISO 31000, na Universidade Técnica de Catalunha. Sou administradora da PetroShell Compliance em Espanha e Angola, presidente da da associação World Compliance Association, que está no capítulo angolano. Sou docente de mestrado de segurança pública do ISCPC, no Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais, e docente no mestrado de Compliance e Prevenção de Capitais da Universidade Agostinho Neto. Então, esse é o meu currículo resumido. Também sou mãe do menino que tem 4 anos e vai fazer 5 no próximo sábado, pelo qual aqui temos uma agenda completa. Bem, então vamos começar aqui a nossa agenda. O que é que vamos tratar hoje? Para ficar mais interessante, mais bonitinho, melhor a gente apresentar através de uma agenda, o que é que nós vamos falar nessa próxima hora e meia. O que é um canal de denúncias, as formas de comunicação, quem recebe as informações, o que é um comitê de ética, a proteção do denunciante, o aviso 14/2020 do BNA, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, a Lei 22/11 sobre a proteção de dados pessoais em Angola, os canais de denúncias externos e a efetividade dos canais de denúncias. Essa é um perfil. Logicamente, a gente sempre vai tentando agregar na agenda. Espero não tenha deixado nada aí pendente no tinteiro para adicionar, mas inicialmente essa é a matéria
básica que nós temos que tratar. Essa matéria ela vem de uma formação que nós temos, certo? Que é sobre canal, uma informação específica sobre canal de denúncias, sobre a implementação do canal de denúncias, sobre a gestão do canal de denúncias e sobre investigação corporativa. Ela faz parte de um pequeno webinar sobre resumo dessa formação. E também vamos aproveitar para apresentar um pouco a solução que nós temos a nível informático de canais de denúncias externos, que nós somos gestores e fornecemos esta facilitação, certo? Ok. Muito bem. O que é um canal de denúncias? Vamos começar por aí, que é mais fácil a gente saber do que a gente está falando, para a gente poder falar sobre o assunto. Bem, um canal de denúncias é um meio de comunicação destinado a denúncias sobre possíveis infrações legais, às leis e ao código de conduta da organização. Certo? Ou seja, um canal de denúncias ele vai ser esse meio de comunicação. A gente pode chamar de canal de denúncias, canal de alertas, canal de comunicação, canal de transferência de preocupações. Vocês podem chamar da forma que vocês quiserem, logicamente, sempre que não se perca essa característica da finalidade do canal de denúncias. Certo? Ou seja, tem gente que gosta de utilizar, em vez de falar canal de denúncias, falar canal de alertas, porque fica mais light, não é? Ou seja, não dá uma impressão de, uau, são denúncias. Não vamos falar aqui sobre canais de alerta. Ok? Vou falar estamos falando aqui sobre alertas. Ok? Então, podemos falar nesse sentido. Só um minutinho, aqui precisa também. Ok. Sim. Eu somente peço imensas desculpas. Igualmente, nós temos agora, para além do canal, para além dessa definição, quer dizer, vocês podem colocar o nome que vocês bem considerarem sobre o canal de denúncias, não há nenhuma lei que o impeça, certo? Ou seja, nenhuma legislação estrangeira também impede, sempre quando exista esse canal e possa haver uma comunicação efetiva. Tá? As características de um canal de denúncias, certo? Vamos lá. Um canal de denúncias não é um portal de reclamações, certo? É diferente a reclamação sobre a execução de um produto, sobre a qualidade de um produto, ou sobre a execução ou qualidade de um serviço, e um canal de denúncias. O canal de denúncias ele está exatamente para esse ponto anterior, que nós vimos que é infração à lei e ao código de conduta da organização, certo? Ou seja, o comportamento ético, ou seja, quando falamos ao código de conduta, estamos nos referindo aos comportamentos éticos que estão proibidos na organização, que são sancionados pela organização, e que existe a obrigatoriedade da denúncia. Certo? Ou seja, ou porque alguém na organização está suspeito de ter feito uma infração legal, ou porque alguém na organização cometeu uma infração condutual desse código de conduta. Ok? Mas não é um canal de reclamação, em absoluto. Certo? Ou seja, não podemos confundir um canal de denúncias com um canal de reclamação. Um portal de reclamação é um portal que ele está destinado exclusivamente para as reclamações sobre execução, qualidade, a forma de atendimento, insatisfações gerais e genéricas dos usuários, certo? Mas não é um canal específico para se fazer, por exemplo, temos uma suspeita de um assédio sexual na empresa, temos uma suspeita sobre uma violação do código de conduta, não vai se colocar nesse canal de portal de reclamações, porque não teria nenhum sentido a nível de investigação, certo? Por outro lado, idiomas do canal. Em que idioma tem que ser o canal de denúncias? Tem que ser em só um idioma? Tem que ser em vários idiomas? Como é que nós vamos tratar essa questão do idioma? O canal de denúncias, por definição, ele tem que ser um canal de comunicação.
Tá? Então, a gente não pode colocar um canal de denúncias e dizer, não, vamos fazer aqui o canal de denúncias em inglês quando nós estamos no país onde fala português. Não tem nenhum sentido, certo? Porque aí nós não estamos fazendo um canal de denúncia, nós estamos fazendo de conta que temos um canal de denúncia. Porque isso não vai permitir as pessoas a realizarem as denúncias conforme assim desejem, porque vai impedir a comunicação, certo? Então, quanto mais, nós temos que analisar quem são os nossos stakeholders, quem são essas partes interessadas que estão dirigidos no canal, qual o idioma que falam essas pessoas e disponibilizar o canal nesse idioma, certo? Por exemplo, se estamos aqui em África, estamos aqui em Angola, se fala português, mas também se fala umbundo, também se fala quimbundo, também se fala fiote, entre outros idiomas de língua nacional, dependendo do tipo de funcionários e também de tipos de partes interessadas que nós temos, é interessante disponibilizar o canal também nesses idiomas para aquelas pessoas que não dominam o português, mas querem participar da realização, ou participar de denúncias. Então, é importante nós termos aqui essa atenção sobre o idioma do canal, ok? Da mesma forma, os meios de comunicação, que nós vamos ver mais adiante, certo? E a disponibilidade horária do canal, ou seja, o canal ele não pode estar de 9 às 5 e depois disso, pois não tem mais denúncia porque acabou o horário. Ou seja, o canal não está, as pessoas não estão para servir o canal está para servir as pessoas. Então, o canal ele tem que estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que as pessoas possam acessar o canal à sua conveniência. Nós temos que prestar atenção que o canal de denúncias é um serviço, certo? É um meio de comunicação, tá? E é uma atenção que nós estamos tendo com as nossas partes interessadas. Então, repito, não são as pessoas que servem o canal, e sim o canal que serve as pessoas. Pelo qual o canal de denúncias não pode ter um horário específico. Ele tem que estar disponível, se não 24 horas por dia, pois até às 10 horas da noite, tá? Mas o máximo de horário possível e também naqueles horários antes da hora do trabalho, na hora do almoço e depois do trabalho, porque antes do trabalho e depois do trabalho são as horas onde nós vamos encontrar mais comunicação nesse portal, ok? Registros. Nós temos que ter registro de tudo que entra no canal de denúncias. Nós não podemos partir do princípio de que essa denúncia eu gosto ou essa denúncia eu não gosto. Essa denúncia sim ou essa denúncia não. O canal ele tem que receber todo tipo de denúncias, certo? Depois, numa segunda fase, nós vamos analisar quais são aquelas denúncias que servem, ou seja, aquelas que têm pé. Okay? Que tem pernas para andar, que são denúncias que podem ser consideradas factíveis de investigação. Mas nós não podemos, a priori, descartar denúncias, certo? Temos que ter o registro, ainda que seja a denúncia mais absurda, certo? Temos que ter um registro de que ocorreu essa denúncia, de que foi utilizado esse meio de comunicação para a denúncia, mesmo porque nós vamos ter que considerar que futuramente esse canal de denúncias ele vai ser auditado, certo? Então nós vamos ter que dizer, pois olha, realmente tive esse registro, mas essa denúncia ela não tinha fundamentação. Mas fica aí o registro de que a denúncia existiu, ok? Relatórios. Nós temos que emitir relatórios à empresa, os órgãos de fiscalização, o regulador, se assim pedir, do histórico que nós temos no canal. Porque tanto é mal nós termos um canal que tem muita denúncia, como nós temos um canal sem denúncias. Aliás, é pior até ter um canal sem denúncias. Por quê? Porque significa que esse canal não está divulgado, que as pessoas não sabem utilizar esse canal ou não existe um conforto suficiente para a utilização do canal.
Então, o canal de denúncias, ele tem que ser comunicado adequadamente à sua existência, certo? E ele tem que ser auditável. Então, logicamente, nós vamos ter que verificar quantas denúncias foram recebidas, se essas denúncias elas estão sendo investigadas, se essas denúncias que estão chegando realmente têm pé ou não, pelo qual não adianta a gente colocar só uma caixa de correio se a gente não tiver aí uma medida de controle, de verificação dessas denúncias, ok? Por outro lado, documentação de suporte às investigações. Toda denúncia tem que ter um campo de entrega de material de suporte que vai facilitar a investigação. O objetivo de receber a denúncia, qual é? Poder ter subsídios para saber que algo está acontecendo e que necessita ser investigado. Certo? Nós não podemos dizer, pois, olha, tive cá uma denúncia e não, mas eu não tenho fundos, não tenho meios de investigação. Não tem meios de investigação porque você não disponibilizou os meios para a pessoa poder anexar informação sobre essa ocorrência, ainda que seja uma fotografia, uma gravação, um documento, um correio eletrônico. Sempre há um documento de suporte ou que nós possamos pedir futuramente para o denunciante para poder levar essa investigação a bom porto. Não é? Mas o objetivo é ter subsídios do denunciante para a realização da investigação. Ok? Independência. O canal ele tem que ser independente. O canal ele não pode estar vinculado a nenhuma área, certo? Que não seja uma área que já seja de por si independente, certo? Como pode ser o compliance em algumas organizações, não todas, porque sabemos que o compliance também sofre de uma falta de independência material, não documental, mas sim material. Então, o canal de denúncias ele tem que ser independente, ele tem que ter independência de preferência. Em caso onde nós não podemos assegurar a independência desse canal de denúncias, nesse caso recorremos a canais de denúncias externos, certo? Geridos externamente. Mas se a gente pode garantir a independência desse canal de denúncias dentro da organização, pois então poderíamos falar de um canal de denúncias interno, ok? Mas o máximo profissional possível, certo? Ou seja, não adianta a gente falar, pois vou aplicar a redução de custos para o canal de denúncias porque não funciona, certo? Vocês vão ver que com todas as exigências que nós temos para o canal de denúncia, tentar fazer uma coisa low cost realmente acaba saindo em prejuízo da organização. Proteção ao denunciante contra retaliações, aqui é o básico, ou seja, nós não podemos falar de canal de denúncias que funcione em um canal de denúncias aceitável se não tiver um nível de proteção ao denunciante contra as retaliações, certo? Ou seja, mesmo porque se o denunciante não sentir que ele está protegido contra a retaliação, ele não vai denunciar. Certo? E a mesma coisa, muitas vezes nas aulas o pessoal fala, mas todo mundo tem que denunciar. Ninguém vai colocar aqui o trabalho no risco, não é? Ou seja, em risco de uma retaliação pela realização de uma denúncia. Certo? Então nós temos que levar em consideração que se não há uma proteção contra o denunciante, o canal de denúncias não vai funcionar porque ninguém vai se arriscar a sofrer uma retaliação. Logo temos a auditabilidade, esse canal ele tem que ser auditável, ele tem que funcionar de maneira auditável, tá? E uma selagem de tempo para apresentação em tribunal. O que eu quero dizer de selagem de tempo? Tem que haver, nessa parte de registros, tem que ter um registro automático. Certo? Por isso que eu digo sempre que o canal de denúncias a nível low cost não funciona, certo? Ou seja, a caixinha que se coloca para a denúncia, isso não funciona. Por quê? Porque o dia de amanhã nós temos que levar esse assunto, vai a tribunal, ou ele vai ser investigado pela procuradoria
e há um caso concreto, certo? Essa documentação que chegou no canal de denúncias, ela tem que ter um selo de tempo, ela tem que ter um hash, certo? Ela tem que ter um número hash, ela tem que ser auditável, porque nós estamos falando de toda a documentação digital, ela acaba, tudo que vem pelo suporte digital acaba sendo auditável, certo? Então, ela tem que ser também auditável, tem que ter uma selagem de tempo para poder ser considerada como um elemento um elemento fundamental da constituição do delito, tá? E dessa investigação, da constituição da investigação de um possível delito. Formas de comunicação. Como é que nós vamos comunicar? Como é que vai ser essa forma de comunicação no canal de denúncias? Vai depender, certo? Não é a mesma coisa você falar de um banco que você tem 2.000 utilizadores, que você tem 2.000 clientes, de um banco que você tem 100.000 clientes, ou de uma cafeteria que tem um Starbucks na esquina que tem 200 clientes, certo? Ou seja, depende da dimensão da empresa, da complexidade das suas operações, das características das partes interessadas, certo? Ou seja, quando nós falamos que é uma complexidade das operações, também estamos indicando o tipo de indústria onde nós estamos, certo? Porque existem indústrias que são mais reguladas e que têm legislações específicas de como é que devem ser os canais de denúncia, certo? Mas aqui nós estamos falando sobre, quando falamos do canal de denúncia, nós estamos falando, nos referindo a telefone, muito importante. O canal de denúncias tem que ter uma linha telefônica, certo? E local, não adianta colocar um canal de denúncias com linha telefônica internacional, que nem eu já andei vendo algum, que falam, nós temos um canal de denúncias, muito bem, aí para onde é que você tem que ligar? Para os Estados Unidos, para o Reino Unido, para Portugal, para o Brasil, para a Espanha, para tudo quanto é canto, menos um telefone local. Então isso já desmotiva, porque a pessoa já está gastando dinheiro de forma desproporcionada para poder fazer a denúncia, tá? Então, o telefone, sim. Local, sim. Com idiomas nacionais de preferência, de acordo com as características das nossas partes interessadas, sim. Formulário web. Funciona entre termos, certo? Funciona, mas não dá garantia ao denunciante, certo? Não vai dar uma garantia de proteção ao denunciante, pelo qual ele não é muito, como é que eu poderia dizer, ele não é muito nem confiável, nem ele é muito utilizado, certo? Eu vejo muito pouca denúncia por formulários web, tá? Mas para uma empresa pequena, não vai gastar aí muito dinheiro para fazer um canal de denúncias, ou se não tem muita possibilidade de ter um canal de denúncias maior, ok? Aplicativos, essa é a melhor solução, certo? Ou seja, aplicativos que possam ser inseridos na vossa página web através de uma app e que possam funcionar em paralelo e que seja realmente um sistema de gestão das denúncias. Essa é a melhor solução, aliás, é a melhor solução recomendada por todos os especialistas da matéria e também pela Associação dos Examinadores de Fraude certificados. Caixa de denúncias. A caixa de denúncia não funciona, tá? Isso eu já falo para vocês. Existe? Sim. Funciona? Não. Tá? Por quê? Porque não dá para você colocar evidências. Então, se você quiser entrar em contato de alguma forma ou manter atualizado o denunciante sobre o decorrer da denúncia, como é que você faz? Você coloca lá resposta, ele vai lá buscar na caixinha como é que está a resposta, como é que está o andamento da denúncia que ele fez? Impossível. Então, a caixa de denúncias ela não funciona, tá? Mas existe, é aplicada nas empresas que são muito, muito pequenininhas, vamos colocar uma empresa de 10, 15 trabalhadores, com faturamento mensal muito baixo, pois pode até funcionar uma mercearia, mas quando nós estamos falando numa empresa grande, não é um fake bastante importante, certo? Ou seja, não é colocar algo que sabe que não vai funcionar, certo? E a caixa postal, antigamente se utilizava muito a caixa postal, hoje em dia já não se utiliza tanto a caixa postal, algumas empresas continuam utilizando como canal de denúncias, mas não é
o ideal. E logo temos também a rede de mensagens, né, pelo WhatsApp. Eu não vi nunca ninguém fazer muita denúncia pelo WhatsApp, para além de ter aí o comprometimento de cibersegurança, porque as mensagens podem ser hackeadas com muita facilidade, certo? Então, quais são as formas mais seguras de ter um canal de denúncias? Pelo telefone e através de um aplicativo, tá? Essas são as formas mais seguras de ter um canal de denúncias. Bem, recebemos a informação, certo? Ou seja, recebemos a informação e como é que nós vamos tratar essa informação? Quem é que vai ser responsável por tratar a informação? Será que a informação lá veio de um denunciante anônimo? Será que a gente está protegendo a identidade do denunciante ou não? Isso tudo vai condicionar a recepção da denúncia, certo? Não é a mesma coisa você ter uma pessoa da organização que está recebendo uma denúncia de um denunciante com nome, sobrenome, cargo, direção, telefone, e-mail e todas as suas informações, certo? Do que você está recebendo uma denúncia anônima que ela está sendo seguida por um número que é dado ao denunciante, por um código que é gerado e que é entregue ao denunciante para fazer o seguimento posterior do andamento dessa denúncia, certo? Então, quem vai receber a informação, ela vai depender também da característica do meio de comunicação do canal de denúncias, certo? Então, aqui nós vamos ter alguns fatores que vão condicionar esse recebimento das informações. A dimensão da empresa e a complexidade das operações. Tem operações que não têm gabinete de compliance, tem organizações que são muito pequenininhas e tem aí o DPO externalizado, tem o Compliance Officer externalizado, quer dizer, não tem aí um gabinete de compliance para fazer essa investigação, nem tem um Compliance Officer. Nesses casos, pois então, nós temos que indicar um representante da organização. Mas para organizações maiores, ou grupos empresariais, ou bancos, ou seguradoras, ou empresas que são relativamente maiores, eu nunca parto do princípio, a partir de 50 pessoas. Isso não quer dizer nada, tá? A dimensão da empresa, ela vai de acordo com a sua tipologia operacional, certo? Eu tenho clientes que têm uma empresa pequena, mas a empresa são empresas tecnológicas, são empresas que não necessitam muitas pessoas, mas que têm muitas vulnerabilidades. Então, aí nós temos aí específico uma solução desenhada para a organização, tá? Então, nós temos que verificar através da complexidade, da dimensão, mas da dimensão da empresa, não só levando em consideração ou não levando em consideração especificamente o número de trabalhadores, tá? Numa organização maior, nós vamos entregar essas informações a quem? Pois, normalmente, ao representante do comitê de ética, tá? Ou seja, comitê de ética, que palavra tão estranha, não é? Ou seja, para quem não conhece o que é um comitê de ética, quem já fez curso comigo já sabe o que é um comitê de ética. Quem não fez os cursos ainda não é uma figura muito conhecida, pelo qual nós não temos aí muita informação, mas eu vou explicar rapidamente em que consiste. O Comitê de Ética é um comitê criado dentro da organização para responder sobre as questões éticas dessa organização, certo? Nesse Comitê de Ética, nós vamos deliberar sobre as investigações, sobre as sanções, sobre as modificações necessárias na documentação do compliance da organização, e vai ser também aquele que recebe do gestor de canal de denúncias ou do canal de denúncias, é quem vai receber essa informação para posterior investigação. O Comitê de Ética, sim, ela vai ser uma comissão interna formada por um compliance officer, um diretor de recursos humanos e outro diretor designado, certo? Sempre conformada por um número ímpar de membros, ou seja, nós temos que evitar de todas as formas a instalação de efeitos psicológicos, como pode ser o efeito Lúcifer, ou pode ser mesmo situações de obediência extrema, pelo qual nós temos que ter aí um número ímpar, sempre 3 pessoas, 5 pessoas, 7 pessoas. 7 pessoas já é mais do que um jogo de vôlei, né? Uma equipe de vôlei. Então, vamos manter aqui entre 3 e 5 pessoas.
e ter também a possibilidade de substituição de pessoas em caso de um dos membros do comitê de ética estar sendo investigado, também pode dar-se o caso. E devem ser protegidos contra a retaliação, devem ser independentes da comissão executiva ou do CEO da organização, certo? Eles devem se reportar, sim, mas a um administrador não executivo ou ter uma pessoa com uma função não relacionada a uma função executiva. E ter um mandato por tempo determinado, ou seja, que tenha uma garantia de não destituição, certo? Ou seja, a gente não pode destituir os membros do comitê de ética sem razão justificativa. Tá? Por quê? Porque são aqueles que vão garantir a aplicação das sanções da organização, promover as atualizações dos códigos de conduta, políticas, etc. Tá? Porque são eles que vão garantir a aplicabilidade documental na organização. Logo, nós temos aqui também, muito interessante, antes de falar sobre isso, muito interessante é que as deliberações do Comitê de Ética, vão ser eles que também vão levar o encaminhamento da investigação, certo? Então, todas as investigações elas vão estar encaminhadas e coordenadas pelo Comitê de Ética, seja uma investigação que esteja sendo realizada internamente, como também um contato externo para a execução dessa verificação, certo? Ok. Bem, então, e o que se fala internacionalmente sobre os canais de denúncia? Ou seja, como é que nós tratamos? Internacionalmente, como é que se trata isso? Tem um mosquito aqui que está me voando, entrou pela janela. Como é que nós vamos tratar os canais? Como é que se trata a legislação internacional? Como é que trata o canal de denúncia? Nós temos algumas muito importantes, alguns exemplos muito importantes internacionalmente sobre proteção ao denunciante. Sempre que se fala em canal de denúncias, paralelamente, obrigatoriamente, se fala sobre proteção do denunciante. Não se pode falar sobre canal de denúncia sem ter uma proteção ao denunciante, e uma proteção efetiva. E essa proteção efetiva, como é que nós vamos dar essa proteção? Mantendo o canal de denúncias externo à organização. A partir do momento que nós temos pessoas da organização que vão manejar essa informação, ou essa informação vai estar muito bem guardada, ou então nós vamos correr o risco da informação vazar e nós termos aqui uma contaminação e o denunciante vai ser retaliado, porque ou sim, ou seja, é muito difícil que uma pessoa esteja acusando o chefe de corrupção ou acusando a empresa de branqueamento de capitais ou de qualquer outro delito e não seja retaliado. E todo mundo dê a tapinha nas costas dele quando ele chega no trabalho. Ou seja, esquece lá que isso não vai acontecer, certo? Então, se nós temos um canal de denúncias, temos um trabalhador que faz uma denúncia, certo? Que também não é só o canal de denúncias, não está feito só para os trabalhadores, também está para as partes interessadas, né? Para o cliente, para o fornecedor, para um ex-fornecedor, para um ex-cliente, mas o normal também é que o interno, o trabalhador, participe dessas denúncias, certo? Então, nós temos aqui algumas documentações interessantes sobre a OECD, o G20, certo? Ou seja, existe um plano de ação de anticorrupção do G20, dos países mais ricos do mundo, não é? Com proteção aos denunciantes. Os Estados Unidos, em 2010, a partir da Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, ou seja, a lei Dodd-Frank, ele proporciona um 10% a um 30% da recompensa pela denúncia, ou seja, do valor arrecadado pela denúncia, da investigação que foi gerada, pois foi aplicada uma multa entre um 10% e um 30%, vai para o denunciante. Isso teve um grande impacto na FCPA. Por quê? Porque as pessoas começaram a ver que tinham recompensas pelas denúncias, e isso foi uma motivação extrínseca,
não é, para a realização da denúncia e funciona muito bem, certo? Então, também é importante essa questão da gente levar em consideração que essa denúncia externa ela possa funcionar, ok? Antônio Leite faz perguntas. Antônio, eu vou responder todas as perguntas no final, nos últimos 20 minutos ou 15 minutos da apresentação, tá? Nós não podemos considerar hoje que nenhuma organização esteja isenta de ter a importância, de reconhecer a importância do canal de denúncias, certo? E nós não podemos, mesmo porque as próprias legislações, a partir do momento que assumiram que já não vigora o Societas Delinquere non potest, ou seja, que as empresas não podem delinquir, a partir do momento que se assumem internacionalmente que as empresas sim são passíveis de realizar atos criminosos, pois a partir desse momento nós vamos ter que contar com a ajuda das denúncias e dos denunciantes. Ok? E tem que haver uma proteção sobre essas pessoas que estão fazendo essas denúncias, tá? Então, nós temos essas duas ações que são muito importantes, tá? Que tem aqui, que vai, na verdade, é o que vai impulsionando, motivando essas, internacionalmente, que todas as jurisdições vão criando legislações internas sobre a proteção ao denunciante e o canal de denúncias. Porque o canal de denúncias em si ele é simples, certo? O problema não é o canal de denúncias, o problema é tudo que traz, tudo que está arrastando o canal de denúncias. O canal de denúncias está arrastando uma denúncia à organização que pode responsabilizar tanto a organização como pode se responsabilizar as pessoas que trabalham na organização, certo? Nós vemos hoje, pelas investigações que foram feitas pela ACFE, mais de 60% das investigações realizadas e das fraudes descobertas foram graças a canais de denúncia. Então, nós não podemos desmerecer o canal de denúncia em nenhum tipo de contexto, ok? Mas o que é que precisa para o canal de denúncias funcionar? Ele só vai funcionar se nós tivermos proteção ao denunciante, certo? União Europeia. A União Europeia, a partir de 2021, nós vamos ter aqui uma norma europeia que vai obrigar todas as organizações públicas e privadas e autoridades públicas a terem canais de denúncia. Na Europa vai ser obrigatório contar com um meio de comunicação para a denúncia, certo? Ou seja, estamos aqui empenhados a que o denunciante fale. E que o denunciante fale de maneira protegida e que ele tenha aí que a organização não só garanta o seu anonimato, mas também proteção contra a retaliação, certo? Então, temos que considerar essa proteção contra a retaliação como uma questão principal do canal de denúncias, ok? Então, nós temos nos próximos 2 anos, isso aqui vocês podem aqui, eu deixo aqui para vocês poderem ler, certo? Okay. Durante os próximos 2 anos, nós vamos ter aí uma aplicação bastante vantajosa sobre a questão do canal de denúncias, certo? Sair daqui do meio. Okay. Bem, mais coisas sobre a União Europeia. Nós vamos, os canais de denúncia, eles vão ter que obedecer a alguns requisitos. Isso quando nós falamos, olha, a União Europeia vai fazer, já sabemos que isso vai ser estendido a todas as outras jurisdições, porque a União Europeia acaba marcando um pouco as pautas, porque estamos falando de um congregado potente de países, de um espaço muito grande, de um nível de população muito elevado, então isso acaba tendo um efeito de arraste também para os outros países. Por quê? Porque as próprias empresas europeias vão começar a exigir dos seus parceiros de negócio que também tenham uma proteção que seja equiparável,
certo? Porque não podemos esquecer que as normas europeias, normalmente, principalmente quando falamos de corrupção, estamos falando de normas que são extraterritoriais, ok? Então, se prevê a criação de canais de denúncias internos nas empresas e administrações, todas as empresas com mais de 50 trabalhadores e nos municípios com mais de 10 mil habitantes, certo? Então, nós vamos ter aí, essa medida vai contribuir para o desenvolvimento de uma cultura empresarial saudável, certo? E também leva um pouco em consideração essas empresas menores, não é? Ou seja, nós estamos falando, por exemplo, uma granja, que está aí, pois, não sei, por Aragão, em Espanha, pois uma granja, muitas vezes está num espaço de 8 mil trabalhadores, de 8 mil, uma população pequena, um pueblo muito pequenininho, não é? Então, nós aqui fala, pois temos que ter para os municípios de mais de 10 mil habitantes para ter aqui um volume, para ter mais matérias de denúncia. Hierarquia, sempre deve-se primeiro utilizar o canal de denúncia interno, para depois utilizar o canal de denúncia externo, ou seja, fornecido pelo governo, por exemplo, certo? Pelo qual o caminho seria, aqui em Angola, vamos dar um exemplo, fazemos primeiro uma denúncia na organização e, se essa denúncia não foi investigada, ou pela razão que for, aí que nós passamos a fazer uma denúncia na Procuradoria, ok? Mas dá-se preferência ao canal de denúncias para uma investigação também interna. Elevado número de perfil protegido pelas novas regras, ou seja, uma grande variedade de perfil de pessoas suscetíveis a obter informações no contexto empresarial, por exemplo, os funcionários públicos a nível nacional ou local, voluntários ou estrangeiros, e também os membros não executivos, acionistas. Então, aqui nós estamos ampliando aqui o escopo de pessoas. Logo temos o âmbito de aplicação alargado, então essas regras vão ir para o domínio de contrato público, serviço financeiro, prevenção de branqueamento de capitais, saúde pública, e também vai constar no anexo uma diretiva de todos os instrumentos legislativos que vão estar abrangidos. Então, por quê? Porque vai ter impacto em uma série de normas da União Europeia. Medidas de apoio e proteção do denunciante, essas regras vão ser obrigatórias, certo? Sobre os atos de retaliação, como suspensão, despromoção, intimidação. As pessoas que prestam também vai ser extensível às pessoas que prestam assistência aos denunciantes, como pode ser um colega, um familiar, que também vai estar protegido. E a diretiva também vai incluir uma lista das medidas de apoio que devem ser estabelecidas a favor do denunciante. E a obrigação de prestação de informação para autoridades e as empresas. Então, tem que ter aqui uma obrigatoriedade de responder e dar seguimento à declaração do denunciante num prazo de 3 meses, o que é muito bom, porque assim as denúncias não ficam guardadas, certo? Ou seja, nós não vamos ter aí casos de um caso que ocorreu faz 3 anos e foi denunciado depois de 3 anos e tinha sido resgatado por uma auditoria, certo? Então, vai haver uma obrigação de prestação de informação. Isso vai ser muito bom para todo o contexto, tá? Então, a gente tem aqui exemplos de denúncias de fatos que ocorreram no passado e acabaram que agora estão vindo à luz, não é? Mas tem um prazo para a verificação dessa denúncia, vai ser bastante mais fácil de realizar uma investigação, ok? Bem, logo temos 3 meses com a possibilidade de prorrogação para 6 meses, claro, seja no caso, se estamos falando de canais externos, não é? Mas se estamos falando de canais internos, eles vão ser continuar de 3 meses e os casos para extensão do período de denúncia devem ser devidamente justificados. Outro fato interessante é a entrada da ISO 37002. Certo? As pessoas já estão mais ou menos acostumadas a escutar a ISO 37001, a 37002 é a norma de diretrizes para sistemas de canais de denúncia, da gestão do canal de denúncias, tá? Então, ele está sendo elaborado por um comitê técnico, certo? Que está responsável pelas normas de segurança corporativa, ou seja, a família de governança é a família 37000, certo? Então, a 37001
nós temos que é a norma anticorrupção, e a 37.002 vai ser a gestão do canal de denúncias, tá? Vai ser uma guia. Olhem que é uma guia, gente. Aqui nem a 19.600 não é certificável, mas a 19.600 vai passar agora para ser uma ISO certificável dentro da família da 37.000, ok? Bem, falando também sobre a ISO 37.000, a 37.002, nesse caso, sobre o canal de denúncias, ela vai ter como todas as características das normas ISO, ela vai seguir a mesma estrutura, certo? Ou seja, vai ter 10 apartados, mas ela vai se assentar, certo? Sobre pilares fundamentais, certo? Então, o bom da ISO, o qual é? É que nós podemos aplicar em todo tipo de empresa, por toda a dimensão, vamos poder colocar tamanho. Uma empresa pública pode seguir a ISO? Claro que sim. Pode ser certificada? Claro que sim. Então, nós temos aqui a norma, ela vai ser organizada, ela é organizada de forma que ela se adequa à organização, não é a organização que tem que se adequar à norma, certo? Então, é bastante positiva por conta disso. A norma ela faz menção que a organização deve levar em consideração a análise crítica pela direção de maneira periódica. Então, não é simplesmente, criei o canal de denúncias, acabou, olha, dentro da gaveta. Não, tem que ter uma análise periódica, por isso que nós falamos nos primeiros critérios que são necessários para o canal de denúncias é análise de reportes, certo? E ter relatórios de acompanhamento sobre esse canal de denúncias. Então, quais vão ser as etapas da gestão da denúncia? Recepção da denúncia, avaliar os relatos das irregularidades, abordar as denúncias dessas irregularidades e a conclusão dos casos de denúncia, ou seja, passando também pela investigação, certo? Então, nós temos que receber, avaliar, abordar e concluir, certo? A aplicação de sanção, ela vai estar aonde? Vai estar na conclusão. A abordagem vai ser o quê? Vai ser a investigação. A avaliação do relato é ver se realmente existe uma fundamentação, certo? Mas isso não significa que nós tenhamos aí uma exclusão per se de uma denúncia, não. Ela tem que passar a recepção, tem que passar a avaliação, ok? Para depois poder fazer uma abordagem das denúncias, das irregularidades, etc. Quando o canal de denúncia está no externo, por exemplo, com a PetroShop, o que nós fazemos é recepcionamos a denúncia, fazemos a análise preliminar da denúncia de acordo com o código de conduta da organização, certo? Verificamos a documentação que está no canal, que foi aportada também para a investigação, para essa denúncia, e a partir desse momento aqui falamos, pois muito bem, a denúncia ela tem fundamento, a denúncia ela pode ser, esses atos de relatos de irregularidade podem ser investigados, então é quando nós vamos começar a abordar essas denúncias de irregularidade, primeiramente comunicando o representante do canal, do Comitê de Ética da organização, para poder despoletar a investigação, ok? Que pode ser feita internamente ou pode ser feita com nossa assistência. Bem, a nível nacional que nós temos sobre denúncias, certo? Nós temos uma série de canais de denúncia externos, tá? Nós temos o canal de denúncias da PGR para a denúncia de corrupção, nós temos canal de denúncias das empresas públicas, vão tendo canais de denúncia, não é gestão de reclamação, tá, gente? Voltando, de canal de denúncia não é gestão de reclamação, então a ideia é a implementação real de um canal de denúncias. Então, o aviso 14 do BNA, o que ele vai recolher? A comunicação da irregularidade. Quando eu falei olha, tem que ter canal de denúncias porque tá no aviso do BNA. O pessoal fala, não, no aviso do BNA não diz nada. Eu falei, diz sim, no artigo 21. E exatamente isso. A instituição financeira cria canais específicos, independentes e confidenciais que internamente assegurem, de forma adequada, a recepção, tratamento e o arquivo das comunicações das irregularidades relacionadas com as eventuais violações da Lei 5/20, ou seja, das leis sobre a Lei de Branqueamento de Capitais.
que pode também ser extensível para todo tipo de denúncia na organização, não é? Ou seja, para todas as outras irregularidades. E irregularidades relacionadas à integridade da organização. Então, estamos falando tanto do aviso 5, desculpa, da lei 5/20, como também estamos falando da integridade. Ela é extensível, você não vai criar um canal de denúncia para um tipo de denúncia só, certo? Ou seja, a organização, qual a tipologia de fraudes que ela pode incorrer? Quantas fraudes ela pode incorrer? Mais ou menos umas 46. O indivíduo dentro da organização, mais ou menos umas 54, certo? Pelo qual nós temos aqui um leque, um abanico bastante grande de fraudes que podemos investigar e que podemos reportar na organização. Os canais referidos devem ser proporcionais. Voltando, olha só como o BNA está recolhendo o que nós vimos até agora dessa parte internacional, desse movimento internacional, tá? Ser proporcional à natureza, dimensão e complexidade da atividade da instituição financeira. Logicamente, então, nós estamos falando de todo tipo de organização, né? Mas o BNA ele vai se centrar, logicamente, no objeto que ele regula, certo? Na instituição financeira. Depois a Agência Nacional dos Petróleos vai aplicar exatamente a mesma coisa para todas as empresas que trabalham no setor petrolífero. Depois a CMC, aquelas que são cotizadas nas bolsas de valores. Então aí nós vamos estendendo, certo? Mas cada um dentro da sua regulamentação, a ARCEG também com seguros, comissão de jogos com os cassinos e tal. Tá? Então vai ser proporcional à natureza, dimensão e complexidade e a confidencialidade, não é? Ou seja, da instituição e a tipologia da informação. Então, vamos ter que garantir também a confidencialidade das comunicações recebidas e a proteção de dados pessoais do denunciante e do suspeito da prática da infração e pessoas relacionadas. Por isso que nós temos que ter isso externo. Isso aqui é uma razão bastante lógica, certo? Para a gente poder garantir a confidencialidade desses indivíduos, certo? Porque senão, a partir do momento que chega aí a informação, pode-se dizer, eita, olha só o que chegou, olha quem é que foi denunciado, olha só, olha o denunciante, já se sabe quem é o denunciante, o denunciado, os relacionados, quer dizer, já a denúncia já fica bastante contaminada e já fica bastante difícil a gente poder fazer uma investigação adequada para essa denúncia. Não é? Muito bem. Tem um monte de gente chegando agora para o webinário. Eu não sei se alguém pensava que em algum lugar saía que era sempre saía que era às 14 horas, não às 15. Mas pronto, as pessoas estão chegando atrasadas, depois podem ver o webinário pelo YouTube, que eu vou subir já depois quando terminarmos aqui. Okay? Logo temos as pessoas que, em virtude da função que exerçam ou exerceram, prestem ou prestaram serviços à instituição, tomem conhecimento de qualquer fato grave que integre as irregularidades referidas no número 1 do presente artigo, ou seja, sobre irregularidades sobre a lei de branqueamento de capitais ou sobre a integridade da empresa, tem o dever, olha só que importante essa palavra, tem o dever de comunicar ao órgão de fiscalização, ou seja, através do canal de denúncias. Se não cumpre esse dever, o que é? Conivente. Certo? Ou seja, uma pessoa que sabe de algo e não denuncia, tem a conivência. Sempre quando, obviamente, a organização cumpra a sua obrigação de vigilância e controle e cumpra a sua obrigação de proteção ao denunciante, tendo um canal de denúncias apropriado. Nos termos com as salvaguardas estabelecidas no presente artigo 4, que é o que fala da confidencialidade, etc. Quando não tenha lugar a nomeação de um órgão de fiscalização, as comunicações referidas serão dirigidas à função de compliance. Muito bem. Pelo qual aqui vai ser através do comitê de ética, nós entendemos que através do comitê de ética, por quê? Porque o responsável da função compliance é o compliance officer. Certo? Mas, como nós sabemos, não pode ser somente uma pessoa a tomar essa responsabilidade.
da coordenação da investigação, da recepção da denúncia, do tratamento do denunciante, etc, etc. Okay? Mesmo porque nós não temos aqui, na grande maioria das instituições financeiras, não existe aí essa divisão entre, pelo menos uma divisão obrigatória entre o que é compliance corporativo do que é compliance regulatório, certo? Então, aí fica o compliance um pouco sobrecarregado e, além do que, ainda existe bastante falta de proteção jurídica ao compliance officer. Nesse caso, o mais seguro é nós constituirmos uma comissão de ética dentro da organização e para poder fazer o tratamento das denúncias. Isso é uma recomendação de melhores práticas, tá, gente? Não é uma obrigatoriedade, nem muito menos. Mas a própria doutrina internacional e os expertos, os especialistas internacionais, é a recomendação que faz. As comunicações efetuadas ao abrigo do presente artigo, bem como os relatórios que dêem lugar, são conservados nos termos previstos do artigo 16 da Lei 5, né? Ou seja, que vamos ter que guardar essa informação, por isso que eu falei para vocês, importante ter alguma coisa que gere relatórios, certo? Por quê? Porque nós vemos que também a lei nacional vai ser solicitada, porque o Banco Nacional de Angola, nesse caso, ele pode pedir para fazer uma inspeção. Esse artigo daqui, pois eu tenho a certeza absoluta que os outros reguladores também vão implementar nas suas áreas, porque é uma tendência não nacional, é uma tendência mundial, certo? As empresas são muito mais eficientes quando têm canais de denúncias implementados, tá? Logo, temos aqui, as instituições devem abster-se de qualquer ameaça ou atos hostis, em particular de qualquer prática laboral desfavorável ou discriminatória contra quem efetue comunicação ao abrigo desse artigo, não podendo fazer comunicação por si só, servir de fundamento à promoção pela entidade obrigada a qualquer procedimento disciplinar, civil ou criminal relativamente ao autor da comunicação, exceto se forem manifestamente infundadas. Diferença entre erro e dolo. Certo? Uma coisa é uma pessoa fazer uma comunicação, uma denúncia que não tem fundamento, mas olha, eu achei que tinha, certo? Ou seja, fui no engano. Outra coisa é eu fazer uma denúncia para prejudicar a outrem, tá? Aqui com a intenção de prejudicar. A instituição financeira elabora relatórios anuais contendo a descrição dos canais referidos no número 1 do presente artigo e a descrição sumária das comunicações recebidas e do processamento, sendo esses colocados à disposição do Banco Nacional de Angola sempre que solicitado, pelo qual, pois, ter aí o canal de denúncias que esteja estruturado e seja passível de efetuar reportes, certo? Então, aqui nós temos aqui sobre, mesmo antes de nós termos aqui essa normativa europeia sobre a proteção do denunciante, nós já temos, através do Regulamento Geral de Proteção de Dados, os procedimentos sobre a proteção de dados do denunciante, ok? Ou seja, todos os corpos e instituições dos Estados da Europa podem informar as fraudes, corrupção e outras sérias atuações das organizações, certo? E devem, no curso do processamento de seus dados pessoais, certo? Ter uma proteção sobre a denúncia realizada, certo? Ou seja, isso que nós vamos levar em consideração. O que é que o Regulamento Geral de Proteção de Dados vai exigir? Confidencialidade, qualidade de dados, certeza de informação, direito de acesso e período de retenção. Ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, os relatórios que não vão ser levados à investigação não devem ser guardados mais do que o tempo necessário, salvo, obviamente, por uma obrigatoriedade legal, certo? Ou seja, sempre, logicamente, os tempos eles vão se adequar às obrigatoriedades legislativas pelos tempos de retenção da informação. Okay? Essa informação está disponível na página do European Data Protection Supervisor.
E logo, segurança dos dados, como é óbvio, temos aí muita informação que temos aí que tomar muito cuidado, certo, sobre cibersegurança, aí toda a questão da ISO 27001, a ISO 27002, todos os riscos na ISO 27005, então nós vamos ter que levar em consideração toda a questão de proteção da cibersegurança das informações, porque não é só interessante roubar a informação pessoal, mas também interessante roubar as informações de denúncia. Certo? Hoje em dia tem até empresas, tem até uma página web que se dedica a você pegar coisas confidenciais, certo? De investigações ou de denúncias realizadas, e você manda para essa página e eles publicam as denúncias. Certo? Não publicam o nome do denunciante, ainda bem, mas publicam aí todo tipo de denúncia, certo? Então aí tem que ter aí uma segurança de dados para evitar que possam haver vazamentos e informação sobre quem é o denunciante, e isso pode levar a consequências, não só a nível empresarial, mas também a nível pessoal. Nós temos aqui algumas guidelines, tá? Que vocês podem acessar sobre os procedimentos de whistleblowing e também o exemplo de opinião, ok? Isso deixo aqui interessante para vocês lerem depois, e se alguém tiver interesse nessa documentação. Deixa eu tirar aqui o som. Muito bem. Ok. Já para quase terminar, nós temos também aqui, esse documento se chama Guidelines on Processing Personal Information Within a Whistleblowing Procedure, são as guias no processamento de informação pessoal num procedimento de denúncia, certo? Que nós temos que levar em consideração. O que é que a autoridade angolana fala, a lei angolana fala, a lei de proteção de dados fala sobre a proteção do dado do denunciante. A lei nossa, ela não faz referência como um dado a ser protegido, especialmente como pode ser o dado de preferências sexuais, preferências políticas, ou tipologia sanguínea, ou dados médicos, mas nesses casos de omissão se seguem as melhores práticas internacionais e, nesse caso, se segue o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Ok? Bem, antes da gente concluir sobre essa informação, vou colocar um pequeno vídeo para vocês verem como é que funciona aqui o nosso, um vídeo de marketing que nós temos sobre o que é um canal de denúncia, só para fazer uma visualização de tudo que nós falamos. É um vídeo curtinho de 2 minutos. Um canal de denúncias é um meio de comunicação que organizações e instituições devem dispor para receber informações sobre possíveis infrações e ofensas que possam derivar em responsabilidade penal para a organização ou que infringam o Código de Conduta. O nosso serviço de gestão de canal de denúncias oferece todas as garantias de imparcialidade, confidencialidade, anonimato e seguimento das denúncias realizadas. E disponibilizamos à organização informações em tempo real sobre as denúncias e preocupações transmitidas por colaboradores e outras partes interessadas. Uma área de conformidade necessita conhecer de primeira mão factos denunciados e deve proteger ao denunciante. Pelo que esta ferramenta externa torna-se importante aliado na prevenção de fraudes e outros delitos tipificados, sendo gerida por uma equipa de profissionais altamente qualificados e com tecnologia de vanguarda. Com o nosso canal de denúncias online e telefónico, gerimos todo o processo da denúncia de forma eficaz, atendendo os requisitos da ISO 19600, beneficiando assim clientes e utilizadores. PetroSure Compliance, Everywhere Compliance. Visit us at www.petrossurecompliance.com. Ok, perfeito. Então, isso aqui faz um pequeno resumo do que é que nós temos que saber sobre canal de denúncias, que tem que proteger o denunciante, que deve ser eficaz, que deve estar disponível e que é um meio de comunicação para a gente, não é um canal de reclamações. Repetimos, tá? Não podemos confundir com canal de reclamações. E essa efetividade do canal de denúncia vai depender de alguns fatores,
certo? Ou seja, eu vou dar para vocês aqui quais são as características do nosso canal de denúncias, certo? Da ferramenta que nós temos, nós disponibilizamos para as organizações, e vocês vão verificar que realmente, com isso, nós conseguimos ser efetivos. Nós temos registro de usuários e contatos do cliente, ou seja, a empresa está lá registrada, ela acessa através de um portal cloud que está localizado em Espanha, aí com toda a proteção internacional na transferência de dados. Logo e texto e política de privacidade, condições de utilização, ou seja, é necessário nós termos disponível para o denunciante a política de privacidade. Então, ele tem que ver que no canal de denúncias está se protegendo a sua privacidade, senão ele não vai se motivar a fazer a denúncia, ok? Os arquivos disponíveis que vão estar no rodapé, código de ética, protocolo de atuação, como é que nós vamos fazer a investigação, etc. Ele tem que ter uma guia sobre, será que isso vale a pena denunciar? Ah, sim, olha, está no código de ética da organização, vale a pena, vou denunciar, legal. Ele pode rever as condições do que ele vai denunciar. Tipo de relação dos clientes com os denunciantes, a classificação, se é um cliente interno, se é um cliente externo, se é esse colaborador, se é um prestador de serviço, se é um fornecedor, etc. Tipo de estado de denúncia acessível para o cliente ele pode ver se a denúncia já foi concluída, se a denúncia foi descartada, se ela foi arquivada, se ela foi retirada pelo denunciante. Idioma, multissuporte de idioma, prazo de validação para uma denúncia, nós temos que validar uma denúncia. Quando chega para nós uma denúncia, chega em 24 horas, ela tem que ser validada para poder passar para a investigação, para a organização. Damos todo o suporte de denúncia anônima, certo? O canal de denúncias ele não pode obrigar a pessoa a dar um correio eletrônico. Ele tem que ter a opção de que a pessoa receba um número de ticket e possa visitar o canal de denúncias posteriormente e poder verificar com esse número de ticket como é que está o estado da sua denúncia. Ou se houve uma comunicação, olha, preciso mais de informação, veja se você consegue aportar algum outro tipo de informação que dê suporte à denúncia. E você poder estabelecer uma comunicação com o denunciante, mas sem que ele perca a sua condição de anonimato. Suporte para conflitos de interesse, relatórios sobre o funcionamento do canal e configuração do centro de trabalho, porque nós temos aí muitas vezes vários centros de trabalho, e questionários de valorização da ferramenta do canal de denúncia, se realmente o usuário, o denunciante, está achando isso prático ou não, ou se pode melhorar. Então, o canal de denúncias ele serve para prestar um serviço ao denunciante, não é ao contrário, ok? Pois muito bem, vamos então, essa é a nossa apresentação de hoje, certo? Cobrimos todos os pontos mais relevantes sobre canais de denúncia. Vamos começar aqui, ou levanta a mãozinha para que eu possa ver aqui nessa tela, aqui onde tem os nomes de todos que estamos aqui participando, ou pode também escrever aqui no chat, tá? Bom, o Antônio perguntou qual a importância de um canal de denúncias no ambiente empresarial. Acredito que aqui dentro desse contexto nós já respondemos essa questão. O Edilson Chitang, muito bem, André, estou adorando o webinar. Qual é a política que o Estado angolano deve adotar para a melhor gestão do canal de denúncias? Será que estamos preparados para implementar a política do 10% a 30% para incentivar os whistleblowers? Eu acredito que não, Edilson, porque outros países também têm sistemas, por exemplo, na Europa. A Europa está implementando a obrigatoriedade do canal de denúncia e não está obrigando a nenhum tipo de obrigação do Estado a premiar o denunciante, certo? Então, eu não acredito que poderia ser uma motivação extrínseca, sim. Aumentaria o nível de denúncias falsas também. Então, nós temos que começar por uma base sólida. A Elza diz, olá André, muitos parabéns pelo tema. Obrigada, Elza, muito obrigada pela força. Mais perguntas? Quem tem mais perguntas? Ninguém tem perguntas? Dormiram todo mundo? Todo mundo dormiu? Como é que... dona Linda, estou vendo aqui.
Ok. Pois bem, se as pessoas não têm perguntas, se vocês não têm perguntas, eu espero que vocês... sim, a Elza gostaria de saber como é que se avalia a efetividade do canal de denúncias. Elza, como todas as efetividades, tá? A gente tem que colocar aqui uma série de KPIs, certo? Nós vamos ter KPIs objetivo e vamos ter KPIs, vão ser preditivos e logo verificáveis, não é? Então, nós vamos ver aqui um KPI. Não temos um histórico, mas vamos começar a montar as informações. Quantas? Temos que ter KPI de custo, saber quanto é que custa uma denúncia, certo? Dentro de todas as denúncias realizadas. Por exemplo, tá? Estou dando exemplo de KPIs. Um outro KPI pode ser efetividade das denúncias, certo? Ou seja, a denúncia ela foi realizada, pois muito bem, essa denúncia vamos colocar uma verificação se essa denúncia realmente, quantas denúncias que puderam ser investigadas eu tive no universo de uma quantidade de denúncias, certo? Então, aí é uma verificação bastante de fiabilidade do canal de denúncias. Depois eu tenho também qual o número de denúncias que eu recebi no ano, comparado com os meus outros companheiros. Vamos supor que eu sou o banco X, tá? E tenho aqui uma cota de mercado de 15%, vou procurar me igualar, ver quanto é que um outro banco que tem outra cota de mercado similar tenha recebido. Então, esses são os parâmetros onde a gente vai verificar a efetividade desse canal de denúncias. O Celso está pedindo para falar. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Andréa. Boa tarde. Bem, Andréa, a minha questão é a seguinte. Considerando que o canal de denúncia ela tem como base para o juízo das irregularidades o Código de Conduta, a fonte de informação deve ser obrigatoriamente interna ou deve estar aberta para o público em geral? O público, ou seja, tem que ser aberta a todos os seus stakeholders, porque quando chega a denúncia, Celso, o que a gente faz é verificar com o código, a pessoa dentro do programa, dentro do nosso aplicativo, por exemplo, tem outros aplicativos, mas eu conheço o meu, tá? O que nós colocamos não fica aberto para a pessoa escrever o que ela quer, tá? Então, você vai denunciar o quê? Corrupção, perfeito, você vai buscar dentro de um despregável onde é que está a corrupção. Então, nós vamos ter mapeado quais são as denúncias cabíveis, certo? Porque eu já vi gente denunciando as coisas mais absurdas do mundo, certo? Então, nós temos que ter isso aberto e ter disponível também no canal o código de conduta para que a pessoa que se quiser poder verificar essas denúncias, tá? Tá bem, compreendido. Perfeito, então, muito obrigada. Dilson Padre Figueira. Oi, Dilson, pode falar. Ok, enquanto o Dilson não fala, o Edilson fala, Andréa, depois da denúncia, segue a investigação interna nessa fase de pandemia. Como as organizações devem agir sobre uma denúncia de suborno ou de corrupção? Quais são os meios a adotar para a realização da mesma? Nessa fase de pandemia, as organizações devem agir sobre uma denúncia de suborno e corrupção, investigação, ou seja, nós sempre temos o suborno ou a corrupção, nós vamos ter aqui contra o Estado, eu suponho que você esteja falando contra o Estado, não é? Porque aqui, pelo menos em Angola, não está prevista a questão da corrupção entre empresas privadas, mas seria fazer uma investigação normalmente, com solicitação de documentação digital, e no caso de ter que fazer entrevista, se faz entrevista ainda que seja num ambiente virtual, não tem problema nenhum, ok? Sempre que, até melhor, porque assim a gente pode gravar e poder rever e fazer uma análise de credibilidade da testemunha melhor feita. A Elza pergunta também quais são as etapas ou as métricas que nos permitem avaliar se o canal é efetivo. Como eu te falei, Elza, anteriormente, seria a análise através dos KPIs, tá? Custo-qualidade,
também o KPI de efetividade, nós podemos aqui estabelecer uma série de KPIs de tempo, tá? Nós podemos ver aqui uma série de KPIs para a verificação desses canais de se o canal de denúncia está sendo efetivo ou não. Por exemplo, um canal de denúncia que não tem denúncia durante um ano, tá? A pessoa fala, olha que maravilha, maravilha nada, não funciona. Um canal de denúncias que durante um ano não teve denúncia porque o canal de denúncia não funciona, certo? Ou porque a organização não está colocando os meios necessários para que esse canal de denúncias funcione. Aliás, o Department of Justice americano, na sua última guia agora de junho de 2020, pediu para especial relevância aos meios de comunicação e aos meios de informação, não é? Para que as pessoas realmente saibam quais são as suas obrigações de compliance, qual é o seu papel dentro do compliance. O Dilson diz, o sistema diz que o anfitrião tem que autorizar o áudio. Ah, aqui eu coloquei aqui, solicitar para reativar o áudio. Eu coloquei aqui, o Dilson. Agora sim. Consegue ouvir? Perfeitamente. Olá, André. Obrigado pela oportunidade e parabéns por organizar o webinar. Eu gostaria que a André se pronunciasse em relação ao Dodd-Frank Act, que fornece de alguma forma incentivos financeiros para whistleblowers, não é? Eu gostaria de saber se isso pode ser transferido para o nosso sistema angolano, não é? De alguma forma, que hoje vemos já algumas denúncias a serem realizadas publicamente, sem querer particularizar o caso do FQA, por exemplo, é uma questão diferente, que recentemente foi trazida à baila também, e se esses incentivos financeiros podem ser também, de alguma forma, transferidos para universos corporativos privados. Olha, poder pode. Ou seja, isso é uma questão de vontade legislativa, vontade política. Poder pode, claro. Ou seja, é o mais recomendável? Eu acredito que não. Agora, por que funciona nos Estados Unidos? Vamos lá, por que vem funcionando nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos, a primeira lei criminalizando alguma coisa, alguma prática das organizações, quando foi? Estamos falando da Lei Sherman, em 1890. Ou seja, nós temos o FBI funcionando e investigando organizações desde a década de 70. Entende? Ou seja, nós temos as primeiras condenas contra organizações na década de 60. Ainda estava. O primeiro pedido de estabelecimento de uma comissão de ética foi feita ainda por Kennedy, em 1962. Quer dizer, nós estamos ainda, os Estados Unidos já tem muito recorrido sobre a prática da denúncia, sobre a cultura da denúncia, e nós aqui não temos como colocar essa cultura de denúncia agora. Ok? Então, estaria muito justo ainda fazer isso. Eu acredito que seria um pouco prematuro. Ok? A Elza pergunta, André, ajuda-me a entender quais são os mecanismos existentes para a proteção dos denunciantes em Angola. A proteção dos denunciantes, está na legislação que tem que se proteger o denunciante. O denunciante, ele sempre depende, né? Se a gente está falando de denunciante de uma fraude, de uma organização, depende da organização. Depende da organização, Elza. Não posso lhe responder coisas que eu desconheço. E desconheço sua existência, pelo qual eu sei que existe, no caso de denúncias dentro do penal público, tá? No direito penal público, sim que existe proteção à testemunha, proteção ao denunciante, mas dentro da prática da delinquência corporativa, eu desconheço quais são as proteções aos denunciantes por parte das organizações, ainda que coloquem no papel. O papel aguenta tudo, né? Pode colocar no papel o que for, funciona. Agora, na prática, eu ainda estou por ver realmente essas proteções. Okay? Gostaria de ver com mais frequências proteções sobre os denunciantes e proteções reais sobre os denunciantes, porque não há nem, quando a gente vai fazer a avaliação dos sistemas de conformidades, a gente não consegue achar evidências nem
da política de não retaliação. Ela está aí escondidinha aí no código de conduta, aí dizendo, olha, aqui eu sou a não retaliação. Não tem uma política clara, não tem uma política grande, não tem uma política articulada só sobre não retaliação e sobre a obrigatoriedade da denúncia da má conduta. Okay? Mais perguntas? Mais 2 perguntas e fechamos, porque temos 1h30 somente de webinário. Agora, às 16 horas, ainda tem que dar aula. Senão as pessoas vão dizer, olha, tá aqui a Andrea de novo, vamos embalar. Não vai ser, né? Aqui, então, não há mais perguntas, gente? Ok. Perfeito, então, olha. Então, eu gostaria, então, se não tem mais perguntas, gostaria de agradecer muito a atenção de vocês. Gostaria de realmente, pois, mais uma vez, obrigada pelo vosso interesse em conhecer mais sobre essa matéria. Estou à vossa disposição para o que precisarem. Se precisarem também de mandar algum tipo de documentação, dos documentos que foram das normas que foram citadas aqui, ou qualquer documento relevante, ou se quiserem fazer alguma pergunta depois em off, que não esteja aqui aqui no público, vocês fiquem à vontade, tá? Já todo mundo tem os meus contatos, tá? Ou então entra aqui pela petroshowcompliance.com e tem os contatos da organização, ok? Muitíssimo obrigada, boa tarde para vocês e obrigada por terem escutado e fiquem sempre com aquele abraço e estamos juntos. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.